Encontro com a Cultura Espírita. Boa tarde, telespectadores do Canal 4 TV Aratu. Estamos aqui com o nosso programa Encontro com a Cultura Espírita. E é oportuno agradecer a todos vocês que sintonizam aos sábados, 12 e 15, o nosso trabalho. E nós queremos agradecer pela audiência. A audiência tem sido assim mais do que animadora. Isso nos incentiva e muito. Então continuem assistindo ao programa e divulguem também, que é um programa essencialmente espírita. Pode não ser o maior, nem o melhor, mas é espírita por excelência. Isso não quer dizer que sejamos radicais, não é? E retrógrados, nada disso. É que a doutrina espírita é riquíssima e ela deve ser divulgada com seriedade, com respeito e, sobretudo, com amor. Hoje nós vamos tratar de um tema realmente muito especial. Foi uma mensagem que Abel Mendonça, jornalista Abel Mendonça, transmitiu através do tribuno Divaldo Franco. Esta mensagem está na Presença Espírita, que é o órgão de divulgação do Centro Espírita Caminho da Redenção, que é dirigido pelo nosso amigo Divaldo Franco. Mas é uma mensagem realmente que deveria ser divulgada em todos os recantos do movimento espírita, não só aqui na Bahia, mas também no Brasil, pelo seu teor, pela sua veracidade, pela sua lógica e pelo bom senso que inspirou Abel Mendonça, trazendo uma contribuição realmente muito boa às consciências, não só de espíritas, mas de todas as gentes. Então, a mensagem é um tanto quanto longa, mas nós separamos um trechozinho aqui que é muito interessante, que vocês conheçam. Me permitam ler esse trecho. Houvera-me dado, disse ele através da psicografia de Divaldo Franco, conta tardiamente da imensa distância entre a palavra e a ação, o ensino e o exemplo, a lição e a obra, a sugestão e o fato. E ao final da mensagem, fruto sazonado da experiência vivida e sofrida, disse ele: ensinemos e pratiquemos, preguemos e vivamos, falemos sobre o amor e amemos, orientando os que sofrem e libertando-nos de nós próprios, porque a morte é a desveladora incomum que nos põe diante da consciência, qual um espelho que reflete os nossos atos, e numa avaliação de justiça consigamos caminhar pela estrada que, adredemente, preparamos na terra, a qual nos levará ao destino que traçamos. Aqui está o pensamento de um espírita autêntico, puro, me permitam dizer. Um espírita que não se afastou, não por radicalismo ou por comodismo, não se afastou da mensagem consagradora da doutrina codificada por Allan Kardec. Abel Mendonça chegou a fundar com um grupo de jovens a Casa de Emmanuel, que fica no Barbalho. Eu acho que muita gente aqui na cidade de Salvador conhece a Casa de Emmanuel, que foi erguida com muito sacrifício, com muita luta, com muita dedicação e amor à causa. Então, Abel Mendonça, ele quis até construir, pela primeira vez no Norte e Nordeste, um hospital psiquiátrico, ou melhor,
um hospital espírita que pudesse atender aquelas pessoas com processos obsessivos semelhantes àqueles processos catalogados pela psiquiatria. E ele chegou a realizar esse seu desejo. E também um asilo de velhos, que até hoje existe, lá na casa de Emmanuel. Mas ele se notabilizou, na minha opinião, intelectualmente. Ele lançou aqui na cidade de Salvador o jornal Convicção. Ele era um jornalista, trabalhava na imprensa baiana, tinha assim um know-how assim, muito grande no setor, e lançou este jornal Convicção por volta de assim, 1957, se não me falha a memória. E aí foi um jornal inovador. Ele transferiu, ele, com o conhecimento que ele tinha do jornalismo, ele criou esse jornal com certos processos gráficos, editoriais, etc., inovadores, únicos. Foi realmente um trabalho maravilhoso de Abel. E ele ajudou a fundar centros espíritas em vários municípios aqui de Salvador. Foi realmente notável o trabalho de Abel Mendonça, e ele, com a humildade que ele era peculiar, reconheceu no mundo espiritual que havia uma distância entre a palavra e a ação, o ensino e o exemplo. A nossa livraria já não está mais na Avenida 7, no edifício Itaípe. Ela mudou-se para o centro, o Teatro Espírito Leopoldo Machado, lá na Rua da Boa Viagem, número 8. Então essa livraria nossa está lá. Quem quiser pode ir lá no centro, e ao tempo em que visita a nossa livraria, que tem livros, né, de excelente qualidade, livros escolhidos a dedo, como se diz, para você, telespectador, que está ávido para conhecer a doutrina espírita mais profundamente. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já. Bom, voltamos e agradecemos a presença de vocês aí, assistindo ao nosso programa. Mas, falando ainda de Abel Mendonça, nessa justíssima homenagem que o programa Encontro com a Cultura Espírita está promovendo, ele iniciou aqui um trabalho de desobsessão que foi notável. É claro que ele sofreu as críticas, e críticas dos próprios espíritas, porque os espíritas são muito discretos, mas adoram criticar intramuros. Eles gostam. Então criticavam Abel, porque Abel tinha uma metodologia aplicada ao processo de desobsessão peculiar, única. E eu cheguei a trabalhar com Abel Mendonça. Assim como eu trabalhei com outro grande espírita, Aurelino Mota de Carvalho, que me ensinou muita coisa. Assim como eu trabalhei com o próprio Divaldo Franco, quando o centro era ali na calçada, no caminho da Redenção, era ali na calçada. Eu cheguei a participar por algum tempo das reuniões mediúnicas com o nosso amigo Divaldo Franco. Então eu tive assim professores, né, se me permitem chamar assim, mestres, diria até melhor, versados no espiritismo. Mas nesse espiritismo piegas que anda por aí, fantasioso,
debochado, mas aquele espiritismo sério, kardeciano, puramente kardeciano. Essa foi a minha coisa, como Alfredo Miguel também, eu tive contato com o grande Alfredo Miguel, e ele também me ensinou muita coisa, de Olinda Amorim. Então eu acho que eu sou remanescente dessa velha guarda. E é claro que eu não vou abdicar desses valores para fazer uma espécie de espiritismo levado na brincadeira, no deboche, e aí por diante. Então o espiritismo que eu faço e prego é um espiritismo sério. Ele é intrinsecamente sério, porque ele lida com a morte, ele lida com a dor, ele lida com o sofrimento. Pessoas que chegam, por exemplo, no Telma, desesperadas, com filhos drogados, maridos alcoólatras, problemas sérios, doenças estranhas, desconhecidas até, sem uma etiologia, sem um diagnóstico. Então nós lidamos com sofrimento em graus assim inimagináveis. Nós lidamos com a dor e nós não podemos receber essas pessoas rindo, brincando. Nós temos que respeitar a dor e respeitar o sofrimento. Quem passa pela dor, pelo sofrimento, dor e sofrimento assim, em grau avançado, não tem ainda, ou melhor, não tem condições de ficar rindo diante de uma piada, por exemplo. A pessoa está, ela é introspectiva, ela está ali vivendo o seu drama, o seu trauma, e precisa de ajuda, precisa de carinho, precisa de amor, de palavras, não apenas de consolação, mas de esclarecimento, que a dor tem uma razão de ser. Então, neste programa, nós prestamos essa homenagem ao nosso grande amigo Abel Mendonça. Ele realmente era notável, eu o conheci de perto, e era um espírita intelectualmente sem restrição. Mas nós vamos às nossas perguntas. Estela, daqui de Salvador. Para onde vão as almas que morrem? Olha, as almas não morrem. O corpo morre, as almas não. Elas vão para o mundo, chamado mundo dos espíritos, ou na dimensão espiritual. Seria até melhor que chamássemos assim, a dimensão do espírito. As almas vão para lá. Aliás, os espíritos vão para lá, porque Kardec faz até uma distinção, que o espírito é a alma encarnada, e a alma é o espírito desencarnado. Então, os espíritos vão para uma dimensão que lhe é específica. O que foi que Jesus disse? A cada um segundo as suas obras. Então, as pessoas, os espíritos, quando vão definitivamente para o mundo espiritual, porque episodicamente nós vamos através do sono, que é um transe, eles vão vivenciar situações que estão, na verdade, neles. Eles projetam aquilo que eles vivenciam. Fala assim, Vale dos Suicidas. Né? Aqui vivem tugúrios, isso, mas na verdade são espíritos afins que cometeram o mesmo ato e que criam imagens, muitas vezes terríveis, de acordo com seus estados de culpa, remorso, arrependimento, etc. Então eles criam aquela ambiência. Então, para onde vão os espíritos? E tem uma coisa, como já falamos aqui, os espíritos voltam muitas vezes para os locais onde viveram. Casa, local de trabalho e outros. Principalmente a sua casa, ou a casa onde ele viveu.
Mas Helena, de Mussurunga, diz assim: sinto uma forte atração pelo município de Coração de Maria. É possível que eu tenha lá vivido a encarnação anterior? Depois do intervalo, nós vamos responder a Helena de Mussurunga. Até lá. Pronto, voltamos após o intervalo com a pergunta de Helena de Mussurunga. Eu vou repetir para vocês. Sinto uma forte atração pelo município de Coração de Maria. É possível que eu tenha lá vivido a encarnação anterior? É possível. Os italianos dizem, se não é vero, é bene trovati. Então, é bem provável que você tenha tido uma vida lá nesse município de Coração de Maria. É bem possível. A gente não pode afirmar, porque você sabe que o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia de consequências éticas. E sendo ciência, a gente tem que fazer um trabalho experimental, repetitivo até, para se chegar a uma conclusão. Não pode, assim, à primeira vista, afirmar, mas é bem possível que você tivesse uma reencarnação lá nesse município de Coração de Maria. Tem outra aqui, Jacira, Senhor do Bonfim. Recentemente, minha filha de 16 anos perdeu a irmã. Desde então, sonha com a morte de vários parentes. O que é isso? Bom, aí vamos também naquela questão do possivelmente. Então, possivelmente, sua filha é médium de premonição. Eu não sei se ela premuniu a morte da irmã. Aqui não diz, não esclarece. Diz que ela perdeu a irmã. Não é porque as pessoas, quando morre alguém da família, dizem, eu perdi fulano, não é? Na verdade, não perdeu. Houve a morte. E pode haver até reencontro. Isso é mais do que verdadeiro. E nós já nos referimos aqui em outros programas sobre essa questão de aparecimento de espíritos amigos, parentes ou então até mesmo inimigos podem reaparecer. Tá? E são vários os objetivos, ou melhor, os fatores que levam esses espíritos a retornarem para suas casas ou ambiente de trabalho. É muito comum, mas muito comum mesmo. Eu tive um exemplo, onde eu trabalhei por muitos anos, de um rapaz que morreu num acidente. Morreu com 17 anos. Era funcionário lá da empresa onde eu trabalhei. E algum tempo depois da sua morte, ele começou a aparecer. Foi um Deus nos acuda. Eu já era espírita, eu já estava trabalhando, né, em uma casa espírita. E um dia eu saí tarde do trabalho, estava sozinho, os funcionários, os empregados tinham ido embora. Quando eu abro a porta do meu gabinetezinho, no salão estava ele lá no meio do salão, olhando diretamente para mim. Eu acho que se fosse outro, caía desmaiado, né? Ou então saía correndo pela porta fora, ou qualquer coisa, que as reações são imprevisíveis. Agora, o medo é previsível, né? É resultado. Quando eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu interpelei, mas através do pensamento, que é, como dizem os espíritos, a linguagem deles, espíritos. E ele só disse uma coisa: eu estou desesperado, eu não sei para onde ir. E sumiu. Isso é verdade. A maioria dos espíritos fica desesperada e não sabe para onde ir. É como já disse aqui em outras ocasiões,
Não há referencial nenhum. O que se ensina é algo assim meio fantasioso. Desculpem dizer isso, mas é a realidade. É purgatório, é céu, é inferno, é juízo final, essas coisas. Mas lá a história é diferente. Por que os homens dizem isso? Porque eles mesmos criaram essas instâncias espirituais que não, na verdade, não existem. Não há nenhuma prova da existência disso. Tanto que Dante Alighieri, com sua Divina Comédia, tentou dar até um cunho assim de realidade a esses ambientes criados pela religião. Mas o sucesso dele foi mais literário do que outra coisa. Realmente é uma peça extraordinária, de talento, de versatilidade, de inteligência, mas estava retratando uma fantasia. É algo assim ligado à mitologia. Era um processo mitológico. Então a Divina Comédia, certa vez, li esse comentário de que ela se fundamenta na mitologia, e é verdade. Não é uma mentira, é uma verdade. Então as pessoas não sabem para onde ir. Esse rapaz mesmo de que eu falei, contei essa sua história, eu nunca mais o vi. Nunca mais ele me apareceu. Talvez os espíritos, alguns espíritos tenham levado para um tratamento, esclarecimento, qualquer coisa dessa. Vocês veem que às vezes peças espíritas que correm este Brasil imenso, se baseiam, essas peças, as suas histórias, aliás, se baseiam, seu entrecho se baseia em acontecimentos que não podem ser provados. Tiram de obras mediúnicas. Mas como provar? Gabriel Delane, o grande Gabriel Delane, disse, olha, a literatura mediúnica é improvável. Por quê? Porque o espírito vem, conta aquela história. Não é que a gente duvide do espírito, mas Kardec disse uma coisa também muito interessante: os espíritos emitem opiniões pessoais. Então ele conta aquela história, e necessariamente não vai acontecer com ele, ou não vai acontecer com outro espírito o que aconteceu com ele. A coisa muito chama idiosincrasia. Isso é natural e acontece no mundo dos espíritos. Podem ter certeza disso. Agora vamos à nossa mensagem. É a seguinte: o pior não é morrer, é não poder espantar as moscas. Encontro com a cultura espírita.